nações subiriam à Terra Santa para estar celebrando o nome do Senhor Todo-Poderoso, e Jerusalém, a nação de Israel, se abre para abrir povos de todas as terras, né, nessa época. Então é muito legal, né? E para a gente, tabernáculos, para nós cristãos, né, tabernáculos ganha um novo significado. Além de nós também comemorarmos tabernáculos pelo mesmo sentido que os judeus comemoram, né, porque a presença de Deus é tudo para a gente, amém ou não amém? Tudo que a gente quer é a presença de Deus, tudo que a gente deseja é sentir essa presença e saber que essa presença está conosco. Então, além de comemorar isso, a gente comemora também o quê? O nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu exatamente nessa ocasião, em outubro, né? Foi o mês que Jesus nasceu. E aí o que acontece? Tanto que lá no Evangelho de João está escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você vai no original, o habitou foi mal traduzido. Literalmente é uma tradução mais fiel ao original, seria: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, em tabernáculos, né, a vida de Deus se manifestou. O verbo, né, que era Deus, se fez presente, se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. Então nós cristãos, quando a gente comemora tabernáculo, tem dois sentidos. O sentido do Antigo Testamento, celebramos, né, do judeu, é o mesmo sentido do judeu, celebramos a presença de Deus entre nós, mas celebramos que essa presença, para nós, tem um motivo muito mais que especial, porque nasceu Jesus, né, o verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós. Vamos aplaudir o Senhor? Então é por isso que eu quero, desde já, eu quero convocar você para esse final de semana, sábado e domingo. Você não pode perder de jeito nenhum. Vai ser a nossa festa de tabernáculos. Esse mesmo Espírito que eu trouxe de Israel, esse mesmo Espírito que eu recebi, nós vamos estar ministrando aqui na festa de tabernáculos, sábado e domingo. No sábado vai ser tabernáculos e preparando a noiva, né? Então começa no sábado, né, a festa, e a celebração vai ser no domingo. Então no domingo de manhã vai ser uma celebração incrível, uma celebração, vai começar desde o sábado, você tem que vir nos 2 dias, mas domingo vai ser a culminância, domingo de manhã, 9 horas da manhã. E esse ano, né, a festa de tabernáculos em Israel teve o tema todas as famílias da terra. Então assim, traga sua família, né, convide seus filhos, convide seus pais para estarem aqui, seus, né, namorado, namorada, noivo, esposa, para estar aqui, né, para receber essa bênção. Porque nesses 7 dias de festa, o dia que os judeus mais levam a sério é a quarta-feira, né? Foi na quarta-feira quando todos vão, daqui a pouco vocês vão ver aí no filminho que eu preparei, um filminho rápido de 5 minutos, né, se eu não me engano, acho que menos um pouco. É o dia mais importante, é a quarta-feira, porque todos eles sobem, né, vão até o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um pedaço do muro do antigo templo, né, que já foi destruído, porque Jerusalém já foi construída e destruída, foi destruída 16 vezes e reconstruída 17 vezes. Você vê que coisa incrível, né? A cidade mais atacada, porque é a cidade que Deus escolheu, a nação que Deus escolheu, ela foi destruída 16 vezes e reconstruída 17 vezes. Então tem lá o muro, né, que é um pedaço do muro do templo, do antigo templo, feito por Salomão, um templo cheio da glória. Está lá, está um pedaço desse muro, que nem do primeiro templo, é um pedaço do muro do segundo templo, porque o do primeiro templo foi destruído, depois foi reconstruído o segundo templo, e ficou um pedaço do muro lá. E é exatamente porque o pessoal vai lá orar, porque tem uma promessa lá em Crônicas, onde o Senhor diz que os seus ouvidos estariam abertos e os seus olhos estariam atentos à oração feita naquele lugar. Então, debaixo dessa promessa, o povo não vai lá orar pelo muro. O muro não tem poder nenhum, é porque existe uma promessa, né? Deus fez, quando Salomão pediu isso ao Senhor, quando ele construiu o templo, Deus confirmou essa promessa. Toda oração feita nesse lugar, meus ouvidos estarão abertos, meus olhos estarão atentos à oração feita nesse lugar. Então nesse dia, os rabinos, os judeus, eles se revezam durante todo o dia, e eles estão ali ministrando sobre o povo a bênção sacerdotal, né? Evidentemente que nós cristãos, né, eu, além de receber a bênção do rabino, recebi a bênção também do apóstolo que estava lá. Então nós cristãos recebemos a bênção do nosso sacerdote, que é o nosso apóstolo, que é o nosso pastor, né? E aí também estive lá abençoando as pessoas que estavam lá, porque é muita gente, a gente das nações inteiras que vão lá. Então eles pedem aos pastores que ajudem nesse momento de ministrar a bênção. E é essa bênção que eu vou ministrar domingo de manhã. Você não pode perder, para que você tenha um ano. E qual é a grande expectativa deles? É receber a bênção do sacerdote, para que tenha um ano de bênção, um ano de chuva, um ano de prosperidade. E é isso que eu vou ministrar sobre a vida de vocês domingo, né? Liberando sobre a vida de vocês chuvas abundantes da parte de Deus,
para um ano muito próspero, um ano muito abençoado para a vida de vocês, amém? Então domingo de manhã você não pode perder, nem sábado, vem sábado 7 horas e domingo de manhã cedinho, 9 horas, vai ser a celebração de tabernáculos, que a gente vai fazer a culminância do domingo, vai ser bênção para a sua vida. Eu vou mandar rodar agora o filme, né? Aqui a maioria eu sei que tem Facebook, você já deve ter visto no Facebook. Então aqui é algumas fotos que a gente dá desse período que eu passei agora, desses 7 dias que eu passei lá em Israel, na ocasião da festa dos tabernáculos, tá bom? Pode rodar então. Acho melhor, apaga aqui, pera um instantinho, apaga essas luzes aqui, para ficar melhor. Esse é o Mar Morto. Bastante salgada, aproveitando essa oportunidade que o Yeshua nos concedeu. Deus abençoe. Olha o tamanho da fruta do romã. A animação dos africanos. Representando a cidade de São João de Meriti, a nação brasileira, com outros brasileiros que estão aqui também. A fila lá fora está muito... Sendo o Mar da Galileia. Aprende a ser simples e humilde, como o nosso Mestre Jesus foi. Deus te abençoe. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui uma vez de fazer a renovação da minha aliança, do Rio Jordão, votos, aqui no Rio Jordão. Apóstolo Luciano. A única igreja evangélica em Caná da Galileia. Mas mesmo assim Jesus não deixava de falar. Jardim do Getsemane. Muro das Lamentações. É a Marcha das Nações, muito legal. Ficou faltando, pode aplaudir ao Senhor. Amém. Eu não sei se foi na hora de passar, ficou faltando o túmulo vazio, tinha outras fotos também, mas eu não sei o que aconteceu, acho que eu devo ter passado um anterior, alguma coisa assim. Mas gente, muito legal. Nessa Marcha das Nações, são várias delegações, né? É uma rua, uma avenida grande que tem lá em Israel. Aí vai passando as delegações de cada país, né? Então, é gente do mundo inteiro, porque os judeus, eles abriram a festa de tabernáculos para que os cristãos pudessem participar, né? Porque, então, dentro do período, tem algumas atividades que são feitas pela Aliança Internacional Cristã. Então eles abrem para que os cristãos possam celebrar também tabernáculos, porque sabem que nós também acreditamos, como eles acreditam, né, no tabernáculo, só que nós acreditamos na presença de Jesus, o que eles ainda não conseguiram serem alcançados com esse entendimento, mas há uma profecia que todo Israel, né, vai se dobrar diante do Senhor.
Então, a gente tem a festa no deserto, a festa de tabernáculos, onde apareceu aqueles africanos, né? Aquilo foi no deserto mesmo. Bota banheiro químico, levam água para o deserto de beber lá. É no meio de um grande deserto a festa de tabernáculos. É uma festa linda, né? Toda o louvor, a ministração é em inglês. Mas, por exemplo, quem é brasileiro fica com um ponto aqui no ouvido, a gente ouve a tradução toda em português. Quem é francês, ouve em francês. Quem é alemão, porque a gente do mundo inteiro, é uma Babilônia, né? Então é um monte de gente lá. E aí a ministração a gente ouve, né, tanto o louvor como a palavra, depois a gente tem a interpretação. E aí depois serve-se um grande lanche, né, uma salada que eles fazem lá, para todo mundo comer, celebrar, aquela coisa toda. Isso era a festa de tabernáculos, que é no deserto lá de Israel. E depois tem a Marcha das Nações, que é no centro de Jerusalém. Aí arruma as delegações, vai passando país por país, né? E os países que eles mais celebram, que os judeus vão para as suas janelas, outros ficam, né? Porque é feito um desfile de escola de samba. Coloca o isolamento assim do lado. Aí aqui fica cheio de judeus, cheio de crianças judias, pessoas, né, que são lá na nação de Israel. Outras ficam das janelas das suas casas. E conforme as delegações vão passando, eles vão vibrando. Eles Rosh Hashanah, que quer dizer Feliz Ano Novo, né? E eles ficam comemorando das suas janelas. As crianças descem, porque as delegações levam doce, levam brinquedos e distribuem para as crianças, né? Agora, gente, a nação que é mais aplaudida, a nação que eles ficam mais em pânico é com brasileiro e africano. Quando vem a delegação brasileira, eles ficam numa aflição: Brasil, 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 e querem tirar retrato. Eles ficam numa agonia. Futebol, Pelé, só falam no futebol, né? Futebol, Pelé, né? Romário, eles falam o nome dos jogadores lá. Eles ficam doidos lá. E quando vem os africanos, porque os africanos celebram, a gente em louvor, a gente está muito atrás dos africanos. Eles mexem, eles pulam, eles rodam. É uma alegria contagiante, né? Então são as delegações que são mais aplaudidas, né? E que tem uma recepção mais. Os judeus recebem dão boa recepção a todas as nações, mas Brasil e África, eles ficam assim completamente, né? São completamente apaixonados. Eles se misturam com a gente. Eles passam por baixo dos arcos, né? Que faz o isolamento, e se misturam com a gente para poder andar com a gente, né? Muito legal, muito bacana. E eu queria que você colocasse na sua agenda: eu vou a Israel. Amém? Quantos recebem? Então coloca na sua agenda: eu vou a Israel. E se você puder ir, vai na festa de tabernáculos. A cidade fica muito cheia, muito cheia, muito cheia. Mas vale a pena para você conhecer. A primeira vez que eu não fui em tabernáculos. Eu conheci, né, Israel, conheci junto Jerusalém, mas não fui na ocasião de tabernáculos. Essa vez agora eu tive a oportunidade de ir em tabernáculos e foi algo assim maravilhoso. Então coloca na sua agenda: eu vou a Israel, eu vou à Terra Santa, eu vou lá andar, né, por onde o mestre andou, ver as coisas que o mestre viu e receber essa unção que realmente Deus escolheu a nação de Israel. Então, brasileiros, argentinos, ninguém tem que ficar chateado com Deus, porque Deus é soberano. Ele escolheu o povo de Israel fazer o quê? Né? A nação de Israel, para que da nação de Israel nascesse o Messias, que nos abençoou e que foi bênção para todas as nações. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glórias a Jesus. Então você não, fala para a pessoa que está do lado: você não pode perder tabernáculos esse ano. Não pode perder. De jeito nenhum, nem esse ano nem mais ano nenhum, tá bom? Sábado, 7 horas da noite, larga tudo e vem celebrar, preparando a noiva e tabernáculos. E domingo de manhã vai ser a celebração, a culminância, vai ser bênção para as nossas vidas. Eu estou trazendo comigo essa unção que eu recebi lá em Israel, essa unção que fez sobre a nossa vida lá em tabernáculos, eu trouxe para ministrar sobre a vida de vocês. Então no domingo de manhã eu vou abençoar vocês com a bênção que eu recebi lá em Israel. Eu trouxe o óleo lá de Israel para estar ungindo todos vocês. Vai ser tremendo domingo de manhã, quando a gente fizer a culminância de tabernáculos e do preparando a noiva. Mas começa no sábado, esteja aqui que vai ser abençoador, tá bom? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4,
a partir do versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Você que achou, diga graças a Deus. Amém. Posso ler? Você que achou na sua Bíblia, no seu iPhone, seu iPad, seu tablet, seu celular aí, amém? Lucas 4, de 16 ao 30, diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga, e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro, era um rolo, né? Os livros eram em rolos, do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se expulsaram a Jesus da cidade, levando até ao topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Diga graças a Deus. Amém. Esse monte que levaram Jesus é chamado Monte da Precipitação. A primeira vez que eu estive lá com a pastora, estou vendo a Ione também, amém Ione? Ione foi com a gente também a primeira vez lá em Israel, e realmente o Monte da Precipitação é o monte que mais nos chama atenção, porque é um monte muito alto, e saber que as pessoas, né, acabaram de ouvir Jesus na sinagoga. Eu fui nessa sinagoga, até hoje existem as ruínas dessa sinagoga, lá em Nazaré. E aí, quando Jesus acabou de ministrar na sinagoga, eles conseguiram convencer Jesus e levar Jesus até o topo dessa colina. É um monte muito alto. Nós estivemos lá. Quando algumas pessoas que têm problema de vertigem não conseguem nem chegar muito perto, porque quando você vê, né, é um precipício muito grande. E a Bíblia diz que eles levaram Jesus no alto dessa colina com a seguinte intenção: chegar lá em cima, a gente empurra, né, e joga Jesus lá de cima, porque essa era a forma com que os judeus, né, eles matavam as pessoas quando eles consideravam as pessoas hereges, criminosos, né? Eles matavam ou precipitando, jogando de um monte muito alto, ou então por apedrejamento. Jesus foi morto por crucificação, mas crucificação não era uma morte praticada entre os judeus. Quem praticava crucificação eram os romanos, e Jesus foi morto, crucificado por uma sentença romana, porque os judeus não crucificam ninguém. A pena de morte dos judeus é jogar de cima de um precipício. Quando alguém é réu de morte, condenado à pena de morte, né, os judeus ou eles jogam de um precipício para a pessoa
né, morrer caindo ao precipício, ou então por apedrejamento, como seria o caso daquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério, ela seria apedrejada. Essa é a pena de morte, até hoje em Israel é assim. Jesus foi crucificado porque foi uma sentença romana. E aí o que acontece aqui, né? A Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga, né? E aí chegou na sinagoga como Jesus. O ministério de Jesus só começou depois de 30 anos, porque em Israel um homem só pode falar na sinagoga depois de 30 anos. Então tem muita gente que pergunta assim, mas a Bíblia não fala nada, né, da vida de Jesus antes dos 30 anos, porque não nos interessa. O que nos interessa é o ministério de Jesus, é aquilo que ele veio ensinar, aquilo que ele veio transmitir. Por isso que a Bíblia só começa a relatar a partir dos 30 anos. Por quê? Porque foi quando Jesus começou a exercer o seu ministério. Porque na Judéia, lá em Jerusalém, em Israel, nenhum homem pode falar nada, né? Ele só pode falar, só pode começar a se expressar depois dos 30 anos de idade. Então Jesus aqui já tinha completado os 30 anos, já estava iniciando o ministério dele. Ele chega na sinagoga lá em Nazaré, ele foi a Nazaré, ele andava por todas as aldeias, né, todas as cidades vizinhas. Ele tinha passado por Cafarnaum. Lá em Cafarnaum eu tive lá, conhecemos as ruínas da sinagoga de Cafarnaum. E lá em Nazaré estava todo mundo assim com muita expectativa esperando Jesus, porque eles já tinham ouvido falar de muitos milagres que Jesus tinha feito. E Cafarnaum foi a cidade que Jesus mais fez milagres, né? A cidade onde Jesus mais operou milagres foi Cafarnaum. Por quê? Por causa da receptividade que Cafarnaum teve com Jesus. Cafarnaum foi uma cidade que recebeu Jesus de braços abertos, né? Como um profeta, como, né, um homem usado por Deus. Então, ou seja, é por isso que havia um clima de milagres em Cafarnaum. É como é até os dias de hoje, né? Por que acontece milagres na vida de alguns e na vida de outros não acontecem? Porque eu preciso criar na minha vida um ambiente de milagre. Se eu creio no milagre, eu crio um ambiente de milagre, então Jesus pode fazer o milagre na minha vida. Mas algumas pessoas têm um coração muito duro, são muito incrédulas, e a incredulidade não cria um ambiente de milagre necessário para que o Espírito de Deus possa operar. Então nessa época já acontecia isso. Em Cafarnaum Jesus chegou e curou um monte de gente, libertou um monte de pessoas, curou um monte de enfermidade. Mas em Nazaré, quando ele chegou, embora as pessoas estavam lá esperando ele, mas não havia a mesma receptividade, não havia em Nazaré o mesmo clima de milagre. O que as pessoas estavam era curiosas. Está chegando aí um curandeiro, está chegando aí um que faz cura, né? Então eles viam, o interesse deles em Jesus era exatamente naquilo que Jesus fazia e não na pessoa de Jesus. O que ao contrário em Cafarnaum, a pessoa de Jesus foi muito bem vista. Jesus se hospedava na casa da sogra de Pedro, que ficava em Cafarnaum. Cafarnaum recebia Jesus e gostava de dar a Jesus boa acomodação, boa acolhida. Então, ou seja, eles gostavam da pessoa de Jesus, né? Já em Nazaré estavam interessados somente em quê? Nos milagres. E só queriam ver aquilo que Jesus podia fazer. E Jesus, sendo o próprio Deus, que discernia e que conhecia os pensamentos entre as pessoas, quando ele chegou em Nazaré, ele não encontrou um clima favorável para milagre, porque ali ele encontrou pessoas somente na expectativa de serem curadas e não interessadas em recebê-lo, em dar a ele uma boa acomodação, em tratar ele por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz, né? Então desde a época de Jesus, né, Jesus sempre fez essa distinção daqueles que o amam por aquilo que ele é e aqueles que têm interesse naquilo que ele faz. E eu queria saber com você nessa noite, em que grupo de pessoas você se enquadra? No grupo de pessoas que amam Jesus por aquilo que ele é, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração? Ou você pertence àquele outro grupo de pessoas que está interessado naquilo que Jesus faz, né? Jesus é aquele que provê as coisas para mim, é aquele que eu posso receber as coisas. Em que grupo de pessoas? A minha oração é que você pertença a esse primeiro grupo, né? Que adora Jesus por aquilo que ele é, né? E Jesus sabe muito bem fazer essa identificação. E aí quando chegou em Nazaré, ele foi para a sinagoga. Aí diz que chegou na sinagoga, né? Os livros eram todos, hoje nós temos a Bíblia encadernada, temos a Bíblia no iPad, no iPhone, né? Mas a Bíblia eram livros separados, eram os livros todos separados. E chegou lá, Jesus já maior de idade, já com 30 anos, já podendo ensinar na sinagoga. Ele pede, e aí o assistente dá exatamente a ele o rolo do profeta Isaías. Quando ele abre o rolo e começa a ler, ele lê exatamente essa profecia, né? Falando que o Espírito de Deus, né, está sobre mim, me ungiu
para pregar liberdade aos cativos. Depois que ele lê essa passagem que está lá no profeta Isaías, e essa passagem do profeta Isaías está fazendo menção exatamente sobre a pessoa de Jesus. Aí quando Jesus acaba de ler, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos cativos, a pôr em liberdade os que estão presos. Quando Jesus acabou de ler isso, ele disse assim: olha, gente, acabou de se cumprir essa profecia, eu sou o cumprimento dessa profecia. Quando Jesus falou isso, algumas pessoas estavam maravilhadas pelos ensinos, pela forma com que Jesus falava, mas eles, na realidade, a expectativa deles continuava nos milagres, em ver Jesus fazer milagres. E eles perguntam para Jesus: você não vai fazer aqui, depois que Jesus falou aquela coisa toda, você não vai fazer aqui os milagres que você fez lá em Cafarnaum? Porque a gente, você já falou que essa profecia se cumpriu em você, você já falou que tudo isso, alguns ouviram, não acreditaram, outros ouviram, ficaram assim sem dar muito crédito, mas não era isso que eles estavam interessados. Na realidade, o povo da cidade de Nazaré não estava interessado se Jesus era o cumprimento daquela profecia ou não. Eles estavam interessados em ver milagre, eles estavam interessados em ver cura, eles estavam interessados em ver aquilo que Jesus podia fazer. E aí depois que Jesus falou, eles ouviram, gostaram das palavras de Jesus, mas não era isso que eles queriam. Eles queriam ver manifestação de milagre, era um interesse pessoal. E aí eles perguntam: você não vai fazer aqui em Nazaré o que você fez lá em Cafarnaum? Aí Jesus falou assim: olha, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Na cidade de Israel na terra de Israel havia muitos leprosos, mas o que foi curado foi um sírio, Naamã. Tinha muitas viúvas precisando, mas não foi nenhuma viúva que o Senhor socorreu na hora de fazer o milagre. Porque o que Jesus está ensinando aqui para eles, Jesus está falando exatamente, colocando contra eles o interesse deles. E aí Jesus vai dizer assim para eles: olha, nenhum profeta tem honra, a não ser na sua cidade. Nenhum profeta tem valor, nenhum profeta tem honra quando ele está na sua própria cidade. Aí quando Jesus falou isso, aí o negócio pegou fogo. Eles já não gostaram muito de ter ouvido quando Jesus falou que ele era o cumprimento da profecia. Já ficaram meio escandalizados. Quando Jesus lança no rosto deles, que os milagres que aconteceram não aconteceram com eles porque eles não tinham coração preparado para isso, porque eles não criavam um ambiente de milagres que favorecesse que o milagre acontecesse no meio deles. Aí porque foi isso que Jesus quis dizer para eles, quando Jesus dá esse ensinamento para eles ficam com muita raiva. Aí, que nem a gente leu aqui na palavra, eles ficaram com raiva de Jesus. Por quê? Porque eles queriam milagres. Eles queriam ver aquilo que Jesus fez em Cafarnaum, que Jesus fizesse no meio deles também. E Jesus acabou de dizer que não ia fazer, porque não tinha fé, não tinha um ambiente de milagre como tinha em Cafarnaum, e não tinha ali, que ele não ia fazer. E aí Jesus falou: vocês lembram de Naamã? Naamã era sírio. Quantos leprosos tinham aqui em Jerusalém? E não foi nenhum leproso de Jerusalém que foi curado, foi lá o sírio Naamã. Quantas mulheres viúvas tinham aqui passando necessidade? E quem foi socorrida foi aquela viúva lá de Sidom. Então, ou seja, o que Jesus estava tentando fazer eles entenderem? Vocês só têm interesse nos milagres, vocês só têm interesse naquilo que pode ser feito por Deus, e o que Deus quer é que vocês o adorem naquilo que Ele é, naquilo que Ele representa para vocês. Nós temos que amar ao Senhor e amar a Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer milagre? Pode. Ele pode curar? Pode. Ele pode libertar? Pode. Ele pode fazer tudo. Mas eu não tenho que adorá-lo por causa daquilo que Ele pode fazer, eu tenho que adorá-lo por aquilo que Ele é. Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele é o Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim. Então eu tenho motivos suficientes para adorá-lo, independente daquilo que Ele possa fazer ou não pela minha vida. E é esse ensino que Jesus está chacoalhando ali na cabeça daquelas pessoas de Nazaré. Mas elas ficaram muito revoltadas com aquilo, acharam uma palavra muito dura, e elas conseguiram convencer Jesus a irem com eles. Vamos ali no monte, vamos dar uma voltinha, vamos dar um passeio ali, Jesus. Eu não sei quais foram as palavras, a Bíblia não diz para a gente o que eles falaram para conseguir convencer Jesus. E Jesus subiu com eles ao monte da precipitação. Chegou lá, a ideia que havia entre eles é essa: quando chegar lá em cima, a gente leva ele para a beira do precipício e a gente joga ele lá de cima. Vamos fazer isso, por causa das heresias que ele falou, por causa daquilo, da forma com que ele lançou no nosso rosto, que a gente não tinha fé. Então vamos levar ele lá para o monte, e quando chegar lá a gente empurra ele. E aí o que a Bíblia diz? Jesus foi. Olha que coisa interessante, Jesus foi. Será que Jesus não sabia que a intenção deles era fazer isso? Sim ou não?
Sim, Jesus sabia. Jesus sabia disso. Só que Jesus mais uma vez vai mostrar para eles o sobrenatural. Jesus deixou ser convencido, Jesus deixou ser levado, e aí eles levaram Jesus até lá em cima do monte. Quando chegou lá em cima, né, eles falando, conversando, daqui a pouco a Bíblia diz que Jesus passou pelo meio deles, saiu do meio deles, eles não perceberam que Jesus tinha saído. Como é que isso aconteceu? Foi algo sobrenatural, porque chegando lá em cima no monte, qualquer um ia perceber quando Jesus se afastasse. Eles subiram com a intenção de chegar lá em cima e precipitar Jesus lá de cima. E de repente, né, Jesus sobe com eles. Eles estão tudo prestando atenção em Jesus. E de repente, a Bíblia diz que Jesus passou pelo meio deles. Eles não perceberam. Daqui a pouco, cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Já tinha desaparecido. Por quê? Porque não tinha chegado a hora de Jesus. Não tinha chegado a hora de Jesus. E mal nenhum acontece. Nada acontece na nossa vida que não seja exatamente no tempo que Deus tem determinado. Assim como foi na vida de Jesus, é na minha vida e na sua. Não vai acontecer nada na minha vida, não vai acontecer nada na sua vida que não esteja exatamente de acordo com a vontade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! As coisas na minha vida e as coisas na sua vida só irão acontecer exatamente no tempo de Deus. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês, para vocês poderem entender? Existem algumas coisas que viram chavão, que viram jargão. E é muito comum você ouvir pessoas que ainda não, pessoas que nem têm nenhum relacionamento com Deus, pessoas que não têm nenhum relacionamento com Jesus, mas têm uma mania, né? Absorver uma mania de dizer assim: Deus no controle. Quantos vocês já ouviram isso? No meu trabalho é o que eu mais ouço: pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, pessoas que não têm aliança nenhuma com Deus, pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus, que não procuram saber o que Deus quer para a vida delas, que não procuram, colocar a sua vida a serviço do Senhor, mas vivem dizendo que Deus está no controle. Será que Deus está no controle? Eu quero dizer para você nessa noite que Deus só tem o controle da nossa vida quando nós estamos fazendo a vontade dEle. Amém? Então, quando você diz assim, Deus está no controle, primeira coisa que você tem que se perguntar: eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque se você está fazendo aquilo que você quer, se você está fazendo aquilo que a tua cabeça acha, se você está vivendo do jeito que você quer, se você está vivendo de acordo com as suas escolhas, com as suas opções, Deus não está no controle da sua vida. Quando você diz assim, Deus está no controle, Deus só tem o controle daquilo que é a vontade dEle na minha vida e na sua. Se eu não estou vivendo a vontade de Deus, se eu não estou vivendo aquilo que Deus quer para a minha vida, Deus não tem controle da minha vida. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, pelo amor de Deus. E pare de usar esse jargão: Deus está no controle, Deus está no controle. Antes de afirmar se Deus está no controle da sua vida, primeiro responda para você mesmo: eu estou fazendo a vontade de Deus? Não aconteceu mal nenhum com Jesus. Por que não aconteceu? Porque Jesus estava fazendo exatamente o que? A vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, podem planejar nossa morte, podem intentar mal contra a gente, podem querer nos destruir, podem fazer macumba, pode fazer o que for para a gente. Quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, não vai acontecer nada na nossa vida que não esteja de acordo com a vontade dEle, porque Ele está no controle. O que a gente precisa é parar de usar isso como jargão. Deus está no controle, Deus está no controle. Eu vejo muito isso no Facebook. Pessoas que tem gente que faz do Facebook um psicólogo, né? Se sentindo magoado, se sentindo decepcionado, se sentindo frustrado. Tem gente que bota coisas assim tão interiores no Facebook, eu fico de boca aberta. Hoje eu estou me sentindo não sei o que, hoje eu estou, sabe? Gente, pelo amor de Deus, vai orar. Facebook não é para você fazer essas coisas não. Facebook é um site de relacionamento, né? Tem gente que vai para o Facebook e se expõe, coloca, sabe, coisas que são lá da sua intimidade, colocando para fora, né? E aí tem gente, hoje acordei muito triste, não sei o que, aí tem gente que bota tudo isso, em vez de dobrar o joelho e orar e contar isso para Deus, tem gente que bota no Facebook: hoje não estou muito bem, hoje eu estou irritado, aí coloca lá um monte de coisa. Aí daqui a pouco alguém bota assim, bota o dedinho, né? Deus está no controle. E como eu vejo isso?
Aí a pessoa escreve um monte de bobagem, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, não estou bem. Aí alguém coloca lá respondendo: fica assim não, querido, Deus está no controle. Será que Deus está no controle mesmo? Qual é o compromisso que Deus tem de estar no controle da minha vida e da sua, se nós não estamos fazendo a vontade dele? Por que Deus tem que estar no controle da minha vida, se eu não estou fazendo o que é a vontade dele para mim? Aqui não aconteceu nada com Jesus, nada. Levaram Jesus lá para cima do monte e não aconteceu mal nenhum. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora do Senhor. Jesus só morreu na hora que ele tinha que morrer, né? A vida de Jesus só foi tirada quando isso estava exatamente de acordo, exatamente alinhado com a vontade de Deus. E assim é sobre a sua vida. Levante a sua mão. Só vai acontecer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus está no controle de quem está vivendo a vontade dele. Pode aplaudir e glorificar ao Senhor. E eu queria compartilhar rapidamente com você algumas lições desse texto, para você aprender, para você assim não se achar que você é uma pessoa desprotegida, que você é uma pessoa, sabe, para você poder entender, você amadurecer e até para você se tornar mais resistente como cristão. Primeira coisa que eu quero que você entenda, além das coisas que eu já ministrei sobre a sua vida, é que há muita gente que ainda nos vê com preconceito. Tem muita gente que olha para você e que não dá muito crédito a você, não, sabe por causa que ainda vê você com preconceito. Fulano, mas eu conheci fulano. Lucas, isso não vale nada, eu conheci Lucas, sei quem é ele. Júnior, tu não sabe quem é Júnior, eu conheci Júnior na época que ele, sabe, botava para quebrar. Então tem muita gente que quando você vai falar do amor de Deus, quando você vai falar das maravilhas do Senhor, ainda vê você com preconceito, porque o diabo, eu vou repetir, ele faz as pessoas nos olharem como a gente era no passado. O diabo faz as pessoas nos olharem com as nossas mazelas, não é? com os preconceitos que são formados contra nós. Olha aqui o que aconteceu na sinagoga. Quando Jesus começou a falar, eles, poxa, ele prega bem, esse cara prega bem, olha aí que ministração boa. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Por que será que eles falaram isso? Porque eles estavam achando estranho como é que Jesus estava pregando tão bem, ministrando tão bem, mas afinal de contas, para eles, quem era Jesus? O filho do carpinteiro. Então tem muita gente que hoje você está transformado pelo poder de Deus, amém? Quantos aqui estão transformados pelo poder de Deus? Diz assim, eu! Então você está transformado pelo poder de Deus, mas tem muita gente que quando olha para você, ainda começa a fazer referência do seu passado. Mas esse aí não foi o que fez isso? Esse aí não é o que era desse jeito? Esse aí não é o que era assim? Então, meu querido, se fazem isso com você, você não é a única pessoa do mundo. Você não tem que se considerar, sabe, mais sofredor, menos sofredor, porque isso aconteceu com Jesus. Então, se aconteceu com Jesus, pode muito bem acontecer comigo e contigo, e isso não pode desanimar a gente. Imaginem se Jesus ficasse desanimado, quando a gente se perguntava isso entre eles. Esse cara prega bem, ele fala bem, mas ele não é o filho do carpinteiro, ele não é o filho de José? Aí Jesus entrava em depressão. Lembraram que eu sou filho do carpinteiro, falaram que eu sou, sabe? Aí Jesus entrasse em depressão, vou parar de pregar, vou parar de ensinar. Não, gente. Essas coisas acontecem para você buscar em Deus força para superar. Deixa quem quiser olhar para você com preconceito, deixa quem quiser olhar para você fazendo referência ao passado, mas o importante é que você saiba que você está liberto. Você pode aplaudir o Senhor? Você está liberto. Então o que as pessoas pensam sobre você, o que as pessoas acham sobre você, não podem te paralisar, não podem te fazer desistir. Você entendeu? Você imagina se Jesus desistisse aqui? Estão falando aí que eu sou o filho do José, do carpinteiro, isso está, né, me tirando o crédito, vou entrar em depressão, não vou pregar mais. Isso não existe. Então, assim como fizeram com Jesus, fazem comigo e fazem contigo. Jorge, eu conheci o Jorge no passado. Eu conheço, né? Então, ou seja, as pessoas terem preconceitos contra nós, não tem problema nenhum. Nós é que não podemos ter preconceito com a gente mesmo. Amém? Segunda coisa que eu quero que você entenda também: a verdade que Deus nos revela não é aceita por todos, e sim por alguns. Vou repetir: a verdade que Deus nos revela não é aceita por todos, e sim por alguns. Jesus, quando ele acabou de falar a verdade,
dizendo que ele era o cumprimento daquela profecia, teve gente que não acreditou, gente. Teve gente que não acreditou. Quando você fala de Jesus, quando você fala do que Deus fez na sua vida, tem gente que olha para você e não acredita, né? E aí você não pode também desanimar por causa disso. Você não pode querer parar por causa disso, né? Tem muita gente que desiste. Eu falo do amor de Deus, eu falo, né? Eu dou o meu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, mas tem muita gente que não acredita. E aí tem gente que desanima porque as pessoas não estão acreditando. Jesus fala, para quantas pessoas, para quantas pessoas Jesus falou, Jesus pregou e eles continuaram sem acreditar. Mas isso fez Jesus desanimar? Isso fez Jesus parar de pregar? Não. Então eu não posso parar de pregar, eu não posso parar de dar o meu testemunho, eu não posso parar de falar do amor de Deus, porque eu falo e algumas pessoas não acreditam. Isso é normal acontecer. Quando você falar do poder de Deus, quando você falar do amor de Deus, algumas pessoas vão acreditar e outras não. Quando você diz assim, olha, eu recebi uma revelação da parte de Deus, algumas pessoas vão acreditar, outras não. Deus falou comigo, algumas pessoas vão acreditar, outras não é? Quando Deus me revelou a visão celular, eu falei para as pessoas, algumas acreditaram, outras não. É assim mesmo, não é de outro jeito não. Quando você diz assim, olha, Deus falou comigo, Deus me fez uma revelação, Deus me trouxe uma direção, você vai falar isso para algumas pessoas, algumas vão acreditar, outras não. Mas não é porque as pessoas não acreditam que você vai desacreditar. Quem não pode desacreditar do que Deus te falou é você. Eu sei o que Deus falou comigo. Então, ainda que eu fale para as pessoas e elas não acreditem, eu tenho que continuar acreditando, porque Deus falou comigo, Deus mostrou a mim. Então, quando Jesus trouxe a revelação, olha, hoje se cumpriu essa palavra. Muitos disseram assim, esse cara aí. Mas Jesus deixou de falar sobre isso? Jesus deixou de ministrar? Não. Então continue falando do amor de Deus, continue testemunhando do poder de Deus, ainda que você saiba disso. Eu vou falar, eu vou pregar, eu vou testemunhar. Algumas pessoas vão acreditar e outras não. E eu diria para você que para as pessoas que você vai falar, a minoria vai acreditar e a maioria não vai acreditar. Mas mesmo assim você tem que continuar ministrando, mesmo assim você tem que continuar falando, porque você não pode desacreditar daquilo que Deus falou contigo e daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Outra coisa que eu quero que você entenda, de uma vez por toda, e para com esse sensacionalismo de se achar aquela pessoa, sabe, mais infeliz da face da terra. Abre teu ouvido e ouve o que eu vou dizer. A rejeição faz parte do ministério de qualquer pessoa. Você pode repetir? A rejeição faz parte do ministério de qualquer pessoa. Ah, pastor, eu quero exercer meu ministério, mas eu quero que todo mundo concorde comigo. Eu quero que todo mundo aprove meu ministério. Rejeição faz parte do ministério de todas as pessoas. Fez parte do ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi rejeitado. Tem gente que vai rejeitar teu ministério. Tem gente que não vai aceitar o que você faz. Tem gente que não vai aceitar o que você fala. Tem gente que vai rejeitar você. Mas não é porque alguns te rejeitam que você não tenha chamado, que você não tenha ministério, que você não tenha um propósito de Deus na sua vida. Porque é normal. Fizeram isso com Jesus. Jesus está exercendo o ministério dele, mas o ministério de Jesus foi rejeitado. Tem gente, pastor, eu desisti, eu comecei ao meu ministério, eu comecei um projeto de Deus na minha vida, mas foi tanta rejeição que eu acabei desistindo do meu ministério. Eu acabei abrindo mão do meu ministério, porque muita gente me rejeitou, muita gente, sabe, rejeitou o que eu fazia, rejeitou o que eu falava. Eu estava lá em Israel, e um dia eu vi no nosso grupo da nossa família, a Bia comentando lá no grupo da família, pedindo oração, porque estavam falando mal da nossa festa dos mortos. Estão falando mal. Eu mandei um e-mail para, olha, entrei, que eu estava lá de Israel, mas quando estava no zap, mandei para, olha, deixa quem quiser falar mal. Se não for por causa da festa dos mortos, vão arrumar outro motivo, mas vão continuar falando. Porque quem quer falar mal de você, vai arrumar motivo para falar mal de você. Eu falei, faça a festa dos mortos, não dê mais satisfação a ninguém. O que tinha que ser explicado já foi explicado. Quem quiser continuar falando mal, deixa andar. Para não falar deixa pastar, né? Deixa andar. Deixa para lá. Agora eu tenho que estar explicando.
Júnior, festa dos mortos é porque nós morremos para o pecado e nós nascemos para Deus. Então é festa dos mortos, mas daqueles que morreram para o mundo. É difícil entender isso, gente? É difícil? Tem alguma ciência? Precisa fazer teologia para entender isso? Precisa? Tem alguma dificuldade para entender? Isso é heresia, festa dos mortos. Gente, eu não estou celebrando defunto. Nós estamos celebrando uma palavra que diz que eu morri para o mundo. Agora, o que você precisa entender, né? O que eu falei para o Cabia, vocês precisam entender o seguinte, né? Quando a pessoa não quer entender, não tem explicação que baste. Quando uma pessoa não quer entender, não tem explicação que baste. Então não adianta você ficar explicando para quem não quer entender. A pessoa quer falar mal, a pessoa quer ser oposição. Então não adianta ficar explicando, porque não interessa o que você vai falar. Ela quer ser oposição a você, ela quer rejeitar você, ela quer rejeitar o que você faz, ela quer rejeitar o projeto de Deus na tua vida. Então por mais que você explique, ela vai continuar falando mal. Porque o problema não é o projeto, o problema é você. A oposição é a você, a rejeição é a você. Está dando para entender? E às vezes a gente perde tanto tempo da nossa vida, sabe, querendo explicar para as pessoas. Não, vem cá, entende. Aí, meu filho, dá uma explicação. Não entendeu? Amém. Sabe, vai com Jesus, Deus abençoe, e vai cuidar da sua vida. A gente perde muito tempo querendo explicar coisas para pessoas que não querem entender. Você leia os 4 evangelhos, você não vai ver Jesus perdendo tempo dando explicação para fariseu, dando explicação para religioso. Você não vai encontrar na Bíblia. Bom, Jesus só perdia, sabe onde é que Jesus investiu o tempo dele? Em falar do amor de Deus, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus investiu o tempo dele nisso. Quando alguém chegava, vem cá Jesus, me explica aqui, você falou que é o pão do céu, que história é essa de pão do céu? Meu querido, sinto muito, tenho mais o que fazer. Eu não vejo Jesus parando, dando explicação para ninguém das coisas, porque o tempo que Jesus investia era para falar do amor de Deus, falar do poder de Deus. E quantas vezes, quanto tempo você já perdeu querendo explicar coisas que a pessoa não quer entender? Então você precisa entender que rejeição faz parte de qualquer ministério. Rejeição vai estar sempre presente. Jesus estava aqui, né? Naquele momento, ele acabou de falar assim, olha, essa palavra acabou de se cumprir, e as pessoas rejeitaram tanto, que quiseram levar ele para cima do precipício. E é isso que as pessoas querem fazer com você também. Elas querem matar você, querem matar teu projeto, querem matar teus sonhos, querem matar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E qual é a forma de matar? Levando para cima do precipício? Não, é discordando de você, chamando você de herege, que você está fazendo as coisas erradas, que não é assim. É isso. É uma forma de matar. Quando a pessoa se coloca em oposição e começa a rejeitar, para que você, por causa dessa rejeição, você paralise e acabe morrendo. Mas eu profetizo vida sobre você, amém? A rejeição não vai te matar, a rejeição não vai fazer você morrer. Até porque muitas das vezes, gente, a rejeição não vem de fora. Quando a rejeição vem de fora, é mais fácil de você, mas às vezes a rejeição vem aonde? De dentro. Jesus estava sendo rejeitado na cidade dele. Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré. Como é que Jesus era conhecido? Porque ele era da cidade de Nazaré. E onde ele encontrou mais incredulidade foi aonde? Nazaré. Aonde Jesus foi mais rejeitado foi aonde? Nazaré. Pastor, mas a rejeição que eu recebo é do meu pai e da minha mãe. A rejeição que eu recebo é do meu marido, é da minha esposa, é dos meus filhos. A rejeição, meu filho, muitas das vezes ela é muito mais intensa, porque ela está mais próxima de nós. Quanto mais próxima de nós, mais intensa fica a rejeição. Quanto mais próxima de nós, mais intensa fica a rejeição. Jesus perdeu tempo com a rejeição? Não. Você, olha, eu infelizmente não vou poder fazer aqui os milagres que eu fiz em Cafarnaum. Não vai dar. Em Cafarnaum eu encontrei um ambiente de milagre. Aí eu pude operar maravilhas lá. Mas aqui tem um ambiente de incredulidade. E no meio de incredulidade eu não posso operar milagres. Acabou. Jesus não ficou perdendo tempo. Jesus sentiu a rejeição, mas não ficou perdendo tempo com aquilo. Então eu quero que você entenda. Para com essa coisa de se fazer de vítima. Eu estou sendo rejeitado. Rejeitaram o meu sonho. Rejeitaram o meu projeto. Para de se fazer de coitado. Jesus foi rejeitado e continuou. Você vai ser rejeitado e vai continuar. Você pode aplaudir ao Senhor?
Você vai ser rejeitado, não vai ser compreendido, mas você vai continuar fazendo, você vai continuar caminhando. Por que você tem que parar por causa da rejeição? Imagine se Jesus tivesse parado por causa da rejeição que ele recebeu na própria cidade dele. Nas outras cidades Jesus era muito bem recebido. A cidade onde Jesus não pôde operar milagres foi Nazaré, exatamente na cidade dele, por causa da rejeição, por causa da incredulidade. Eu não sei de onde está vindo a rejeição para a sua vida. Não sei quem está te rejeitando. Não sei se a rejeição está vindo de dentro da sua casa. Não sei se a rejeição vem do serviço. Mas independente da rejeição que você esteja recebendo, maior é o Deus que te chamou, maior é o Deus que te vocacionou, maior é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então não pare, não paralise, não perca tempo com a rejeição. Busque força no Senhor e passe por cima dela como Jesus fez. Você pode aplaudir ao Senhor? E outra coisa também, queridos, quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, o título que eu dei ao sermão dessa noite foi: na vontade de Deus, o controle é de Deus. Vamos repetir? Então, olha, o que eu quero que você aprenda para a gente encerrar esse sermão? Deus só tem controle da minha vida se eu estou vivendo a vontade dEle. Não, pastor, eu estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo aquilo que eu desejo, eu estou tomando as minhas decisões sem consultar a Deus, sem saber o que Deus pensa. É um ledo engano se você está fazendo isso e achando que Deus está no controle. Tadinho de você, porque tem gente que está assim, né? Toma suas decisões, faz suas escolhas, sem saber o que Deus quer, sem saber o que Deus pensa. Toma suas decisões, faz suas escolhas, traça seus caminhos, sem se importar com Deus. Aí depois quer dizer, Deus está no controle. Isso é mentira, isso é engano, isso é utopia. Você está fazendo suas escolhas, você está fazendo seus planos, você está traçando seus caminhos, sem consultar a Deus, sem saber se é essa a vontade de Deus. Aí depois, para você se aliviar e para ficar autoconfiante, Deus está no controle. Está nada, está nada, está nada, está nada. Deus só está no controle se você estiver vivendo a vontade dEle. Deus só tem controle da sua vida se você estiver fazendo a vontade dEle. Foi assim com Jesus. Por que não conseguiram jogar Jesus daquele precipício? Porque não era a hora dele morrer. Por que praga alguma chega à nossa tenda? Porque Deus está no controle da nossa vida, porque estamos vivendo a vontade dEle. Então eu quero que você entenda, né, que tem muita gente que na hora, né, de buscar a proteção, não, mas praga alguma vai chegar à minha tenda, macumba nenhuma vai me pegar, não, porque sabe, maldição nenhuma vai me pegar, porque Deus está no controle da minha vida. Será? Olha, será, hein? Será? Não é? Tem gente que estufa o peito, praga alguma vai chegar na minha casa, macumba nenhuma vai me pegar, não é? Porque fala para a pessoa que está do seu lado, o mal existe. Fala para ela, o mal existe, o mal existe, o mal existe. E tem gente que diz assim, o mal não vai chegar na minha casa, praga alguma chega à minha tenda, feitiço nenhum me pega, porque Deus está no controle da minha vida. Será? Será? Eu volto a afirmar para você, debaixo de uma revelação de Deus, Deus só tem controle da vida de quem está vivendo a vontade dEle. Se você não está vivendo a vontade dEle, se tem uma coisa que Deus não tem na sua vida, é controle. Você está vivendo o que você quer, fazendo o que você quer. Deus está lá, ó, aguardando a sua volta. Deus está lá aguardando você se render a Ele, entregar a vida a Ele, para você viver a vontade dEle, para que aí sim Ele possa ter controle da sua vida. Deu para entender? Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Ministério de louvor. Amém. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento.